Gente, Trump vence baseado em economia, 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 economia. Fala 10 vezes economia. O discurso de Trump, principalmente, se baseou em duas coisas: economia e imigração. Dois discursos que pesam muito para o americano nesse momento. Tanto que ele ganha de uma maneira avassaladora. Não só nos votos, mostrando erros de pesquisa, mas nos votos ele é em cima de Kamala Harris, mas ele vence levando maioria na Câmara, levando maioria no Senado, já tem uma maioria de ministros na Suprema Corte, de ministros conservadores. Então Trump assumirá os Estados Unidos com um salvo-conduto e absoluta carta branca para poder aprovar seus projetos e tocar à frente o que ele vem prometendo. Mas ele se elege principalmente no discurso em que ele conseguiu pegar de jeito o norte-americano na questão da economia. Que, aliás, as duas coisas se encontram, tá? Economia e imigração. Na questão da economia, Biden muito mal avaliado. Kamala, por mais que tenha ficado escondida durante 4 anos, era sim uma representação, tentou deixar de lado Joe Biden, mas era sim uma representação desse governo democrata. E esse governo democrata, por mais que tenha o reflexo da pandemia, por mais que possa colocar nesse choque de oferta e demanda que o mundo teve pós-pandemia, possa colocar nessa conta a questão, por exemplo, da inflação e, consequentemente, dos juros, mas a verdade é que a memória do americano é a memória de uma inflação que chegou a 9 pontos, coisa que os norte-americanos nunca viveram na história recente. Os juros subiram também na história recente como nunca tinham subido nesses últimos anos. Então, o americano passou a gastar em alimento mais 25%. Para eles, isso, porque houve um aumento há 4 anos do preço, 3, 4 anos do preço dos alimentos, da gasolina, e por mais que tenha estabilizado nos últimos anos, estabilizou no alto. Então, o norte-americano médio, o norte-americano mais humilde, está sentindo muito no bolso. E esta eleição, com esta vitória, com esta larga vantagem, pelo menos larga vantagem frente ao que se colocava, que era um empate técnico ou até vitória de Kamala em algumas regiões, e o que se mostra agora é Trump vencendo com larga vantagem, vencendo onde já foi decidido em estados pêndulo e liderando nos outros estados pêndulo, eram 7. É uma vitória impressionante, mas mostra um norte-americano que conseguiu ter na sua memória, com o marketing, com a estratégia de Trump, a imagem de que Trump pode trazer de volta uma sensação para eles de uma inflação lá embaixo, de juros lá embaixo, de crescimento da economia, de proteção da economia, e que Joe Biden representa esse choque, essa memória de menor poder aquisitivo, de mais dificuldade e de uma situação frágil economicamente dos norte-americanos. Lembrando que também nos últimos anos, mesmo que Joe Biden tenha atuado para enfraquecer, impedir o crescimento do mercado chinês, com guerra na área de chips e por aí vai, a verdade é que a China, mesmo crescendo menos, conseguiu invadir com seus produtos como os carros elétricos o mundo. E isso para o americano, de uma forma geral, para a maioria do povo americano, isso também incomoda muito. Tanto que entrando na área também da imigração, mas que influencia a economia, esse discurso do Trump, que não é de hoje, de proibir imigração, de ser contra a imigração, de prometer apertar de uma maneira muito contundente as regras de imigração e até expulsar pessoas que estão nos Estados Unidos, isso pega muito forte, porque o norte-americano, tirando para um serviço ali que ele não quer prestar, tirando um serviço de um salário mais baixo, o resto ele não quer concorrência de gente de fora. Não está afim dessa concorrência. Então também é um discurso que pega muito pesado. E Kamala não conseguiu se dissociar de Joe Biden, não conseguiu imprimir claramente essas suas pautas, inclusive em outras áreas também, e comprovar que conseguiria, como democrata, fazer um governo diferente de Joe Biden. Então ganha Trump, né, com uma moral ainda maior. E a verdade é que muita gente fala sobre também outras áreas que Trump, agora assumindo, poderia, vamos dizer assim, colocar uma certa instabilidade em, por exemplo, cenário internacional. Ora, o Joe Biden foi presidente e durante o governo dele, 2 guerras gigantes explodiram. Não houve uma liderança para poder impedir o avanço de Putin dentro da Ucrânia, para segurar, para impedir e para reagir também, muitas vezes, à altura. Joe Biden não conseguiu isso. Ah, mas Trump, na relação com Putin ou o que for, também pode piorar. Olha,
Mas durante Joe Biden não só isso aconteceu, como também não houve um controle da guerra do Oriente Médio, uma das piores que a gente tem nas últimas décadas, o que está acontecendo agora, inclusive chegando ao Líbano e a outras áreas com risco muito grande de entrada de guerra com o Irã, com Síria. Então, o governo de Joe Biden também não conseguiu controlar guerras ou eclosão de guerras pelo mundo. Então, muita gente também colocava esse risco, entre aspas, de Trump assumir com a postura dele, de Netanyahu ou de guerra contra Trump e etc. Mas a verdade é que o governo de Joe Biden, durante o governo de Joe Biden, tivemos o estouro de guerras sangrentas e grandes como a gente não vinha acompanhando nos últimos anos. E aí, olhando para o Brasil, né, que óbvio que é uma preocupação agora, acredito que houve um erro crasso de Lula e do governo brasileiro, aliás, mais um na área internacional, mais um na política externa, de dias antes da eleição declarar apoio. Óbvio que já era um governo, ninguém duvidava disso, de um governo alinhado a Kamala Harris, né? A Joe Biden barra Kamala Harris barra democratas. Mas declarar isso como declarou há 2, 3 dias, não mudou em nada a eleição e colocou o Brasil agora num governo de oposição, vamos dizer assim, a Trump, colocando possibilidades frente a uma relação entre dois países em que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, em que em 2023 nós tivemos um crescimento de 11% nas exportações para os Estados Unidos. A gente voltou a crescer, voltou a ocupar um espaço importante, voltou a aumentar as exportações para os Estados Unidos. Trump agora assume com essa visão que todo mundo sabe protecionista e já disse, por causa do governo de esquerda no México, que no caso do México pretende, no primeiro dia de governo, colocar 25% de taxa de importação. A indústria de montadoras, por exemplo, no México, é uma indústria gigantesca. E que colocaria 10% de taxa de importação para o mundo todo, mas que pode aumentar, como para o México, em casos de governos que são governos oposicionistas. Então, o Brasil pode ser encaixado nisso pela posição de Lula e por essa oposição ideológica que existe. Ela existe. E a gente precisa trabalhar. Não tem jeito, goste ou não, relação entre países não são relação entre pessoas ou ideologias. São relações que precisam ser pragmáticas. Né? Pragmáticas olhando para a geração de riqueza para o nosso país, pelo nosso interesse. Os Estados Unidos precisam e vão continuar precisando dos nossos produtos. A questão é até onde o mercado interno pode suprir americano e o quanto que Trump pode, com o fígado, reagir frente a isso para poder devolver em tarifas, em taxações, coisas que podem ser ruins para a nossa economia, né? Para a economia brasileira, para a geração de empregos aqui. É esperar para ver no sentido do futuro dessas relações, nessas próximas semanas, meses, mas a verdade é que hoje será um dia de repercussão internacional, dólar passando de 6, hoje tem reunião do Banco Central, expectativa de que subiria meio ponto, pode até mesmo, alguns especialistas, economistas entendem que pode até mesmo vir uma surpresa com um aumento ainda maior, porque a expectativa é de aumento de juros nos Estados Unidos, isso impacta a economia do mundo inteiro, isso impacta, subindo o dólar, impacta a nossa inflação, se sobe a nossa inflação, porque tem produtos que vêm de fora que são pareados com o dólar, inclusive petróleo, por exemplo, trigo e outros, você tem aumento de inflação, se aumenta a inflação, tem preocupação ainda mais com os juros aqui internos, então a gente vai ter uma mexida aí que apertem os cintos para a gente esperar o que vai acontecer. Fundamental é o governo brasileiro que não acorda para isso, que vem postergando, empurrando com a barriga, procrastinando a discussão para que sente hoje na mesa, de maneira responsável, presidente Lula, com o Haddad que quer isso e com outros ministros que querem isso, como Simone Tebet, para anunciar definitivamente o corte que a gente precisa ter frente ao risco fiscal e acenar, pelo menos no mercado interno, de que a gente tem responsabilidade com as nossas contas e não pesar, além do fator Trump, pesar ainda mais no nosso dólar, nos nossos juros, o comportamento do governo federal. É esperar para ver.